Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Provérbios capítulo 18, verso 20, a Bíblia diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Diga comigo: a morte e a vida. Diga mais alto: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você sabe, as palavras de fato têm poder. Não é qualquer palavra, mas principalmente a palavra de um crente, principalmente a palavra dita em fé. Mas é importante também você entender que as palavras de morte na sua boca também têm poder para destruir sua vida. É importante não falar palavras negativas. Então tem irmãos que entendem isso, eles ficam calados, eles não falam palavras negativas. Mas é mais importante ainda do que não falar as palavras de morte, é falar as palavras de vida. É abrir a boca, mesmo que você está vendo o contrário, mesmo que você está sentindo o contrário, é importante você falar da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o universo pela sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Tudo que Deus fez, Ele fez falando. Porque Deus e a sua palavra são um. A Bíblia fala que Jesus é o Verbo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Palavras com fé são palavras de vida. Mas aquilo que você, presta atenção que eu vou te falar, aquilo que você acredita e pronuncia vai dominar a sua vida. Por isso é muito sério o que você fala. Se a sua vida é falar morte, que sua vida nada dá certo, que sua vida é isso, que sua família é aquilo outro, que sua casa é tudo desse jeito mesmo, que para você não tem jeito, que eu sou burra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, isso vai dominar você. Você não vai produzir fé no seu coração, vai acabar com a sua vida. Mas você hoje pode mudar essa história, não apenas se calando, mas dizendo a palavra que Deus diz a seu respeito. Amém? Quantos dizem amém por isso? Nós precisamos falar sobre nós, nossos pais. Se você tem filhos, sobre seus filhos, sobre seu futuro. Você precisa falar de uma maneira positiva, em fé. Muitos irmãos só ficam em silêncio, mas isso não é suficiente, porque palavras faladas em fé são sementes plantadas. Amém? Palavras repetidas em fé são sementes regadas, e elas vão crescer. O silêncio não é sabedoria. A Bíblia diz que até o tolo, presta atenção, tem irmãos que lê esse versículo que eu vou falar agora, e ele acha que isso é sabedoria, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Mas ele não está dizendo que o fato dele sair em silêncio faz dele um sábio. Ele continua sendo tolo, não é? Ele só parece sábio porque está calado. Mas o sábio, ele fala a coisa certa na hora certa. Ele fala, e a coisa certa é o que Deus diz, porque Deus respalda a sua palavra. Então é necessário nos levantarmos contra a nossa vontade, contra o que eu estou sentindo, contra o que eu estou vendo, e dizer o que Deus fala, concordar com Deus, abrir a minha boca. Eu tive muitos momentos na minha vida que eu estava, às vezes, debaixo de muita luta, muita dificuldade, as coisas estavam totalmente ao contrário,
Mas eu dizia: Deus, mas a tua palavra diz isso e isso, e eu me levanto, e eu digo, e eu proclamo, e eu chamo a existência, para ver em seguida aquilo que Deus queria fazer. É uma decisão que a gente toma. Deus não ganha nada. Você sabe, a sua lamúria não move o braço de Deus. Você tem que entender que a justiça própria tem dois lados. Do lado de cá da justiça própria está a arrogância. Justiça própria é o que tira o favor de Deus, amém, irmãos? O que é justiça própria? É sempre que o homem está no centro. Graça é uma pessoa. Lembra disso? A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio com Jesus. A graça é Jesus. Deus tem me dado uma definição interessante. Eu tenho pregado ela nesses dias, nas conferências que eu fui. Eu vou te dar ela aqui, eu não falei ela aqui ainda. Existem 3 maneiras de Deus nos tratar: justiça, diga justiça, misericórdia e graça. Quais são as 3? Justiça, misericórdia e graça. O que é justiça? Justiça é Deus dando ao homem o que ele merece. O que o homem merece? Inferno. Porque todos pecaram. Tem gente que não sabe o que está falando. Um artista tolo outro dia falou na televisão: não, eu só quero o que eu mereço. Ele não sabe o que ele está falando. A última coisa que eu quero na vida é o que eu mereço. Não queira o que você merece, senão você está frito, meu irmão. Porque nós não merecemos nada. Então, diga comigo: justiça é dar ao homem o que ele merece. O que é misericórdia, pastor? Diga comigo: misericórdia é não dar ao homem o que ele merece. Ou seja, você pecou, deve ir para o inferno. Deus te perdoou, está perdoado, não vai para o inferno. Isso é misericórdia. Eu não vou te dar o que você merece. Mas não é suficiente. Você seria apenas um pecador perdoado. Se você não se arrepende, você ganha o que merece. Porque você está negando a graça de Deus. Vai para o inferno sem precisar ir, porque Deus não quer que você vá. Você que não quis. Então você vai receber o que você merece. Se você arrepende, pede perdão lá para o Senhor e aceita, você é perdoado. Deus não te dá o que você merece, a punição. Mas quando você crê no Deus que ressuscitou e nasce de novo, você recebe graça. Diga comigo: justiça é Deus dar ao homem o que ele merece. Diga: misericórdia é Deus não dar ao homem o que ele merece. Diga: graça é Deus dar ao homem o que Cristo merece. O que Cristo merece. Quantos querem receber graça? Aleluia. Isso é maravilhoso. E esse é um entendimento que você precisa ter. Agora, quem que recebe graça? Quem não tem justiça própria. O que é justiça própria? É o homem no centro. O que é graça? É Cristo no centro. Então presta atenção. Do lado de cá da justiça própria está a arrogância. Eu sou um empoderado. Shazam. Vocês nem sabem o que é Shazam. Procura na internet. Está no cinema? Está brincando. É da minha época. Mas não tem um anelzinho. Tem um anelzinho. Puxa vida. Era o desenho animado da minha de 45 anos atrás. Então de cá está o homem no centro. Eu sou bom, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu arrebento. Vem comigo, encosta em mim. É o fera, é o cara, é o monstro, é o... Está na moda. É o de cá. Quem está no centro? Diga: eu sou, eu posso, eu aconteço. Essa pessoa precisa de Deus? Não. Vai ter favor? Não. Mas e do lado de cá da justiça própria? Do lado de cá está a falsa humildade. Eu não sou nada. Eu não sei falar. Eu sou feia. Eu não vou casar. Eu sou tímido. Eu tenho medo. Eu. Quem está no centro?
É Cristo que está no centro? Quem é? Eu. Quando o eu está no centro, tem favor? Não, não tem favor. Então isso não é humildade. Eu vou te falar o que é humildade. Humildade não é olhar para si e dizer que não é. Humildade é nem olhar, é esquecer de você. Você está fora da equação. Sabe o que é humildade? É olhar para Cristo. Porque o Evangelho não é sobre o que eu sou, é sobre o que Ele é. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Amém? Esse é o Evangelho. Então ficar falando de si, que não é nada, também não vai mudar a sua vida, porque não traz favor. Pastor, mas a minha realidade é essa. Não, a sua realidade não é o que você está vendo, nem o que você está sentindo, é o que está escrito na palavra de Deus a seu respeito. A coisa mais humilde que alguém pode fazer é aceitar o que Deus diz a seu respeito. Essa é a coisa mais humilde que alguém pode fazer. Não ter opinião própria a respeito de si e admitir que Deus é verdadeiro. Se Ele falou, é isso que eu sou. E Ele diz que tal qual Ele é, eu sou neste mundo. Repetindo o pastor Luiz, se Ele diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se Ele diz que eu sou perdoado, eu sou perdoado. Se Ele diz que eu sou enriquecido, eu sou enriquecido. Se Ele diz que eu sou amado, eu sou amado. E Ele diz isso. Seja humilde, aceite. Não, discordo de Deus. Que arrogância, meu Deus do céu. Como é que pode ter favor? Ah, mas eu estou vendo. Você não sabe de nada. Quem te conhece é Ele. Você está debaixo de um engano que o diabo colocou na sua cabeça. Ah, pastor, mas contra fatos não há argumentos. Eu quero te falar que Deus não nega os fatos, mas Ele trabalha com a verdade. O fato diz que você é burro, a verdade diz que você tem a mente de Cristo. Se você falar, a verdade vai se manifestar. Mas mude a sua profecia, mude o seu posicionamento a seu respeito, a respeito da sua vida, das suas circunstâncias, porque a palavra de Deus não é brincadeira, não é gracinha, não é pensamento positivo. Jesus é a palavra. Nós não, a igreja é superior a tudo, irmãos. A palavra de Deus é superior a qualquer coisa. A palavra de Deus é superior. Nada, em nenhum lugar você vai ouvir coisa alguma que chegue nem um chinelo, se é que tem, da palavra de Deus. Porque ela é o próprio Deus. Então quando você fala a palavra, você se alinha com Deus. Então não estou falando aqui de pensamento positivo. Essa história de pensamento positivo é furada. Vai dar certo, 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 vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não funciona. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, mude a sua profecia para falar da parte de Deus. E você vai começar a ver a palavra de Deus a funcionar na sua vida. O silêncio não traz resultado. Adão ficou em silêncio e o diabo falou. Saul ficou em silêncio e Golias afrontou o exército. Todas as vezes que o homem se cala, o diabo toma o lugar. Então não se cale também. Pare de falar bobagem a seu respeito, da sua vida, das suas circunstâncias, mas também não se cale, porque senão o diabo vai continuar falando na sua cabeça. Você precisa levantar e abrir sua boca e falar da parte de Deus. Fique com a verdade. O fato é que eu estou com a doença aqui na minha perna, alguém pode dizer, mas a verdade é que Jesus carregou na cruz toda enfermidade, e eu sou tal qual Ele é, e nele não há doença, então em mim também não há doença. Eu proclamo, eu tenho a saúde de Cristo no meu corpo. Isso é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu ainda não estou vendo, mas que é verdadeiro, e Deus virá. Por isso que é loucura para quem se perde, porque o mundo, ele acredita no que ele está vendo, nós acreditamos no que Deus está vendo, e Ele vai nos mostrar. A palavra de Deus afirma categoricamente que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1,
verso 5, na versão revista e corrigida. Põe na RC, por favor, irmão. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez o que, irmãos? Reis e sacerdotes. Diga: eu sou rei e sacerdote para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Olha o que diz ainda nessa versão, Eclesiastes capítulo 8, verso 4. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazer? Diga comigo: a palavra do rei tem poder, e a Bíblia diz que eu sou rei e sacerdote. Você acredita na Bíblia? Nós não estamos brincando de ser crente não, irmãos. A palavra de Deus acontece. Estou te falando isso porque eu ando com o Senhor desde 1990. Você nem era nascido. Eu posso te contar, eu larguei toda a minha vida para ser pastor. Eu acredito, eu apostei toda a minha vida e eu tenho provado a cada manhã dessa verdade. Eu não estou aqui por falta de opção, graças a Deus. Estou aqui por um chamado. Eu ganho para jogar bola. É uma diversão para mim, é um prazer, porque não há nada mais glorioso do que ver as verdades superiores da palavra de Deus. A Bíblia diz que hoje nós fomos feitos ministros da graça. Nós fomos escolhidos para abençoar em nome do Senhor, mas também para decidir e decidir demandas que estão sobre nós. As demandas, as controvérsias, os problemas, eles são criados pelo diabo. Preste atenção, tem irmãos que falam, eles confundem. Você fica falando que Deus me ama, mas por que eu estou sofrendo? Se Deus me amasse, não estava acontecendo isso comigo. Querido, Jesus nunca falou que você não ia sofrer. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Em outras palavras, eu te amo, vou te tirar daí. Você sofre porque esse mundo tem demônio. Você sofre porque tem carne. Você sofre porque você não vive dentro de uma bolha gospel. Mas a Bíblia diz que a palavra do rei tem poder para decidir. O diabo arruma as confusões, o diabo te enfia em confusões, mas você pode decidir sobre elas. Diga amém mais forte. Não vou aceitar só 3 amém aqui não. Essa palavra é verdadeira. Você precisa começar a parar de ser uma pessoa intimidada pelo diabo. O diabo tem intimidado muitos irmãos por causa das circunstâncias. Você precisa se posicionar no que Deus diz a seu respeito. Dizer: não, eu sou rei e sacerdote, vou resolver isso aqui. Eu aprendi isso cedo na minha fé. Quantas vezes eu entrava no meu trabalho, estava tendo problemas, confusão, perseguição de chefe, eu entrava dentro do banheiro, ia para o banheiro mais longe, afastado, e eu falava: Satanás, cheguei, estou aqui na autoridade do nome de Jesus, eu sou rei e sacerdote. Você vai largar o fulano, você vai largar a ciclano, eu não quero mais saber essa confusão, sai daqui. Não, o que está acontecendo? Nada não, conversa particular. Você pode disfarçar, pega o celular e vai pensar que você está falando com alguém. Eu posso te contar quantas coisas eu vi mudar, porque eu criei naquela verdade, porque eu proclamei aquela verdade, e isso é a seu respeito também. Nós podemos intervir nas demandas que o inimigo às vezes cria contra nós. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 21, verso 5. Pode voltar lá para a revista atualizada. Câmbio. Volta lá, irmão. RA. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem. Para quê, irmãos? Diga: servir e abençoar. Diga: eu fui chamado como um sacerdote
para abençoar, em nome do Senhor. Olha o que diz: e por sua palavra. Está dando certo? Não. Deuteronômio 21:5. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra, diga, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Uau, 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 uau. Ele separou o sacerdote para abençoar. Para abençoar. Separou o sacerdote para decidir, pela palavra deles, toda demanda e todo caso de violência. E Apocalipse diz que você foi feito não só rei, mas foi feito também sacerdote. E o sacerdote foi chamado para abençoar. O que você, que está me olhando aqui, que crê em Jesus, o que você abençoar, as pessoas que você abençoar, os lugares que você abençoar, serão abençoados, porque Deus te colocou como verdadeiro sacerdote da nova aliança. Se o seu patrão entendesse isso aqui, ele ia dobrar o seu salário. Mas Deus vai abrir os olhos dele. Faça. Você é um abençoador. Você é um abençoador, porque você foi abençoado. Às vezes eu brinco com meus filhos, com a minha família. Quando a gente vai para a praia, eu gosto de ir na banquinha de coco que não está vendendo nada. Eu falo, fica olhando, está vendo aquela lá? Está cheia, aquela ninguém. Eu vou lá, eu vou comprar um coco e eu vou abençoar, e depois nós vamos ficar olhando o que vai acontecer. Faça o teste. Eu entro lá, eu falo, eu vim aqui comprar um coco de você e te abençoar. Você é abençoado porque eu estou te abençoando em nome de Jesus. Você vai ver o que vai acontecer. Começa a chegar um, chega outro, chega outro. A bênção de Deus é um negócio poderoso. Nós estamos visitando todas as empresas dos irmãos. Começou no jejum, não terminou ainda não. Porque nós estamos indo lá na sua empresa para abençoar. Sua casa é abençoada, seu trabalho é abençoado, sua sala de aula é abençoada, porque você é sacerdote e foi colocado para abençoar. Mas foi colocado também para, pela sua palavra, resolver as demandas. Resolva as demandas na sua casa, resolva as demandas na sua escola, no seu trabalho. Repreenda Satanás, libere a palavra de Deus. Não se cale, se posicione como sacerdote que você é. Alguém pode dizer amém? Essa verdade da palavra de Deus é tremenda. Veja que existe sobre nós uma unção que é, irmãos, dupla. Diga unção dupla. Diga com mais convicção, unção dupla. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Fala, eu tenho uma unção dupla. Sobre mim está a unção de rei, e a minha palavra tem poder. Sobre mim está a unção sacerdotal para abençoar e resolver problemas. Uau, que é isso? Olha, quando essa notícia espalhar, vai ter muita gente querendo casar com você. Mas quem não quer estar perto de uma pessoa dessa? Que a palavra dele tem poder para abençoar, tem poder para resolver demandas. Você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa se posicionar. A palavra do rei, presta atenção, tem poder. E a palavra do sacerdote é liberada para abençoar e decidir demandas. Por quê, pastor? Porque olha o que está escrito em Apocalipse 19:10. Prostrei-me entre seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Diga comigo agora no 3, esse finalzinho. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos lá? 1, 2, 3 e bem alto, vai. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia tem um espírito. O testemunho, diga comigo, Jesus é a sua palavra.
Então o que é o testemunho de Jesus? É o testemunho da palavra. E esse é o espírito da profecia. O espírito da profecia não é o espírito da lei, é o espírito de Cristo. Nós temos o espírito da profecia, porque a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então não importa o que o mundo diga a seu respeito, ou a respeito da sua casa, eles não são sacerdotes, eles não são reis. Não importa o que eles dizem, a palavra deles não tem poder. Mas você é rei e sacerdote, então fale você. Não importa o que estão falando a seu respeito, importa o que você e Deus estão falando a seu respeito. Você tem que caminhar em cima dessa verdade. O mundo fala muita bobagem. Graças a Deus que o mundo não é rei e sacerdote, porque senão a mãe dos juízes de futebol estava tudo morta, e os juízes de futebol estavam lascados, porque eu acho que são as pessoas mais xingadas que tem, não é? Mas por que não acontece nada? Porque o mundo não é sacerdote, você é. As suas palavras são poderosas, são palavras de rei e sacerdote. Muito cuidado com o que você fala, mas muito cuidado com o que você se cala. Eu não sei quanto aos irmãos, eu ando na rua falando. Acho que todo mundo deve pensar que eu tenho problema, mas eu não tenho problema, eu tenho a palavra. Qualquer coisa que eu vejo eu já resolvo. Eu vejo esses pais inconsequentes passando por mim com marido, mulher, 5 filhos em cima de uma moto, sem capacete. Falo, Jesus poderoso, Satanás está proibido de tocar nessa moto. Senhor, tem misericórdia desse povo, vai ser tudo salvo e ninguém vai morrer, em nome de Jesus. Eu passo nas ruas e vejo ambulância atrás de motoqueiro caído no chão, porque quase não cai. Eu já, vai morrer não, vai viver e vai comprar um carro. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Você tem que ter essa consciência de que você é um abençoador. Fale da posição de rei que você tem. Fale da posição sacerdotal que Deus te deu. É a unção de Deus na sua vida. Não se intimide. Incrível como o diabo sempre quer arrumar outro caminho, atalho para tentar empoderar o homem. Mas o que empodera você, para usar uma palavra que está na moda, é a fé de que você é um rei, um sacerdote, e que a sua palavra tem poder para decidir e para abençoar. Isso é empoderamento, é ou não é? Outro dia alguém ficou, eu não sei porque as pessoas ficam chateadas comigo às vezes que eu vou falar a Bíblia. Quando eu falo a palavra, eu não estou diminuindo outras coisas, eu estou apenas colocando cada coisa no seu lugar. Tão simples, não precisa ofender. Meu Deus, nós precisamos de ficar ofendido porque a Bíblia é superior à medicina, ciência, matemática, português, psicologia, coach, qualquer coisa. Alguém precisa ficar ofendido? Não. Alguém discorda que a Bíblia é superior, irmãos? Nossa, outro dia eu apanhei tanto só porque eu falei que a verdadeira inteligência emocional é Efésios. Né? Que a Bíblia que diz que quando você é cheio do Espírito, você tem domínio próprio, você tem mansidão, você tem longanimidade. Isso é a verdadeira inteligência emocional. Eu só falei isso, me apanhei tanto. Meu Deus, tanta ofensa. Eu falei, gente, mas eu estou falando alguma mentira? Agora eu estou falando que quer empoderar para você. É se posicionar como rei e sacerdote que você é. Não há nada mais poderoso do que estar na posição e na unção de rei e sacerdote e falar o que Deus diz. Isso é respaldo, irmãos. Quantos podem dizer amém? Puxa, como isso muda a sua posição. Jesus lidou com circunstâncias. Jesus parou tempestade. Jesus expulsou demônios. Jesus chamou a vida os mortos. Foi ou não foi? Porque ele estava na posição. Mas você precisa caminhar em direção à sua fé. Nós precisamos falar com as nossas circunstâncias.
Isso não é gente doida, não. O mundo acha que é, mas não é não, isso é fé. Fale com as suas circunstâncias. Qual é as circunstâncias que está te resistindo? Hoje mesmo você vai falar a ela. Hoje vai ser resolvido coisas aqui. Porque existem reis aqui, existem rainhas aqui, existem sacerdotes aqui, que vão falar da parte de Deus e vão decidir demandas. Eu me lembro na minha lua de mel, que teve um problema na minha família, minha mãe me ligou chorando. Não sei se a minha esposa lembra disso. Eu fiquei tão indignado, o Espírito Santo me tomou. Eu não tinha talvez muita clareza, mas eu já tinha aprendido, ainda era novo ali na fé. Eu entrei para o banheiro e eu decidi aquilo em Deus. 20 minutos depois minha mãe me ligou. Ó, meu filho, não precisa preocupar não, viu? Já foi resolvido. Eu falei, aham. Porque eu lembro como hoje, quando eu terminei de orar, meu espírito, liberou. Deu uma paz, falei, está resolvido. Minha mãe ligou. Incrível. Mas você precisa acreditar que Deus vai usar você. Eu não sou diferente de você. Eu sou tão filho de Deus quanto você. Você precisa crer. Fala, é hoje. Eu sei que já tem gente aqui que está louquinho para acabar. Fala, chega logo no fim, pastor, que eu estou... Eu estou precisando falar muita coisa que está entalando aqui. Você vai falar a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia. Você sabe, sempre que... Uma coisa interessante sobre sacerdotes no Velho Testamento. Sempre que os anciãos e os juízes são mencionados, a Bíblia fala que eles são ministros da lei, mas o sacerdote não. O sacerdote está sempre associado com a graça. Nós somos os sacerdotes, nós somos os ministros da graça. Jesus, Ele liberou as verdades. Nós também precisamos falar as nossas circunstâncias. Quando nós falamos, a nossa fé é liberada e as circunstâncias são mudadas. O diabo não é sacerdote. Quando ele diz que você vai morrer, você não fica chorando, porque o diabo não é sacerdote. Quem é que tem poder nas palavras para decidir? Diga comigo, só o sacerdote e o rei. O diabo é sacerdote, rei? Não. Então ele não tem esse poder, você tem. Então quando vier um pensamento na sua cabeça, porque começou a aparecer um caroço no seu seio, e o diabo fala com você, é câncer, você vai morrer. Fala, cala a boca, Satanás, você não é sacerdote, eu sou sacerdote, e eu digo, eu vou viver. Está resolvido. Posicione-se. Todo pensamento que rouba sua fé, abate o seu espírito, produz angústia, produz tristeza, é o diabo falando. Não aceite, porque o diabo não é sacerdote, ele não decide a sua vida. Você não vai casar, você vai ficar para titia, que a sua família não sei o quê, que é isso, que é. Eu vou casar, porque não é bom que a mulher nem o homem esteja só. Eu vou constituir família, os meus filhos e a minha mulher serão como rebentos da oliveira em volta da minha mesa. As portas vão se abrir, porque eu sou amado. Eu sou sacerdote, eu sou da parte de Deus. Isso vale para homem e para mulher. Eu vou falar e eu vou ver a verdade de Deus acontecer na minha vida, porque eu estou vivendo em novidade de vida. Muitos anos da minha vida, o diabo queria ficar falando, mas a família da sua mãe é assim, a família do seu pai é assim, lá os seus tios são isso, suas tias, eu amo meus tios, amo minhas tias, amo minha família, mas espiritualmente falando, não tem nada a ver comigo. Eu sou um novo homem, criado em Cristo Jesus, pertenço a uma nova família, nasci de novo, as coisas velhas e antigas já passaram. Na minha casa, na minha raiz genealógica e espiritual verdadeira, que é Cristo e a sua igreja, não há maldição, não há morte, não há doença, não há miséria, porque pertencem à raiz que vem de Cristo, que é Deus. Esse é o seu lugar. Sabe qual é o problema de muitos irmãos aqui? Continuam olhando para si, para o seu passado, para a sua família. Para com isso e olha para Cristo. Você não tem passado. Nem Deus se lembra do seu passado. Dos seus pecados passados, não me lembro. Decidi, como Deus tem amnésia. Pagou, acabou. Por que você está lembrando?
Hoje você vai se ver nele e vai falar o que você está vendo nele. Amém, irmãos? Vai ganhando fé no seu coração. Não, o diabo não é sacerdote. A sua palavra prevalece porque você é sacerdote. O que acontece? Qual que é o problema, pastor? O problema é quando o sacerdote se cala. Aí, quando você se cala, o diabo fala. Não se cale. Fale da parte de Deus. Nós precisamos exercer o nosso sacerdócio, falando, declarando a palavra de Deus. A nossa fé é liberada por meio das nossas palavras. Olha o que diz Paulo aos Coríntios: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Diga comigo: crie, por isso falei. Diga comigo: quem crê, fala. Não existe fé em silêncio. A fé é falante, mas não é conversadeira, não é conversador. A fé é falante no sentido de falar o que creu. Você não pode falar Não, quando você crê, você fala: não, é isso. 1 João 4,17, tal qual ele é, neste momento eu sou neste mundo. Peraí. Como que ele é? Ele está em glória, sentado no trono, governando. Isso é o que ele é agora. Ele venceu Satanás, ele governa sobre a morte, a miséria, a maldição, a tristeza, a depressão, a angústia, o medo. Ele é amado, abençoado, ele é Deus sobre todas as coisas, ele tem todo o poder. E agora ele está falando que tal qual ele é, eu sou, eu não serei, eu sou. Meu Deus, eu creio nisso, eu creio, então eu vou falar. E quando você fala, a fé explode no seu coração e as circunstâncias mudam. Eu criei, por isso falei. Se você crê, hoje você não vai calar. Hoje você vai falar. Você vai falar às montanhas, você vai falar aos seus inimigos. Porque quando você fala na posição de rei e de sacerdote, você libera a palavra e o poder de Deus se manifesta. Olha, quando eu converti, depois de 1 ano e pouco, eu me tornei líder de célula, eu e a Marília. E por um momento, nós achamos que a gente tinha até ministério de libertação, porque, meu Deus do céu, como eu encontrava capeta. Até na semana do meu casamento, eu estava na minha célula, quieto. Manifestou um demônio terrível numa outra célula. E o demônio falou, um demônio que eu nunca vi, coisa muito louca, parecia que tinha rodinha nas costas da mulher. Sério que eu repreendi o demônio assim: sai! O corpo dela corria. Era uma sala, eu lembro como hoje. Aí eu ia lá e eu era: sai! E os irmãos eram inexperientes, eu também, mas eu cria. E aí esse demônio manifestou lá, e os irmãos davam conta, saía, e o demônio falou: não, só sai se o Naor vier aqui. Porque ele queria me envergonhar. Eu era novo, mas eu fui. Eu fui porque ele queria me amedrontar. Porque sabe o que ele falou? Irmãos, sem mentira, era quarta, acho que a gente casou, foi sexta ou sábado, não lembro. Foi sábado. Nós íamos casar no sábado. Isso era na quarta. Quando eu cheguei, ele queria me amedrontar. Eu entrei, o demônio olhou para mim, possessa a mulher, e falou: vai casar, né? Eu falei: vou, e você não está convidado. E vai sair. Mas eu estou contando isso porque eu me lembro de algumas situações que eu enfrentei e que o demônio não saía, né? E Deus me ensinou. O que eu fazia quando o demônio não queria sair? Eu começava a falar a palavra. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está. Eu começava a confessar a palavra para o capeta. Falei: então você quer ir embora? Não, escuta o que eu tenho que falar. A Bíblia diz, tá. Aí ele começava a gritar.
Porque o Satanás não suporta a palavra de Deus na boca de alguém que crê. Eu era torturador de demônio, não faça isso. Sério, que chegava um ponto que o demônio começava a chorar e falava: eu quero sair. Eu falava: não terminei. Oh, quanta infantilidade a minha, irmãos. Eu era novo. Não faça isso. Manda sair, não converse com o demônio. Mas o fato é esse. Da mesma maneira, eu estou falando de alguém endemoniado, mas os demônios estão agindo nas circunstâncias. O problema é que você se cala. Eu me lembro, eu e a Marília, a nossa vida era confessar a palavra na nossa casa. A gente tinha umas folhas de confissão, várias. Eu lembro que elas ficaram surradas, rasgadas, porque todo dia. E um dia nós estávamos orando, um demônio se manifestou. Eu lembro como hoje. Um irmão muito experiente estava expulsando, demônio terrível. Quando nós chegamos, ele falou: eu odeio vocês, porque vocês ficam falando aquelas palavras lá na sua casa. O diabo não precisa falar isso para eu saber, não. Eu já sabia. Você pode ser que alguém fale: então agora eu acredito. O diabo falou? Misericórdia, irmão. Acredita porque eu estou falando, você que está na Bíblia. Comece a falar a palavra, enche a sua casa com a palavra, enche o seu lugar de trabalho com a palavra, entre na sua escola declarando a palavra, entre para trabalhar declarando a palavra. Sabe, esse irmão do Uber estava me falando: pastor, eu acordo de manhã, sento no meu carro e eu começo a declarar: Senhor, eu vou trabalhar hoje, e o Senhor vai me usar, a palavra do Senhor diz isso, e parará, eu sou isso, sou aquilo no Senhor. E o carro dele está tomado de ambiente. A minha cunhada, ela não morava lá em casa, ela não era crente, ela morava em Brasília, e no final de semana ela vinha. Ela dormia lá. Ela contava, né, a mulher, ela falava assim: não sei, eu vivi aqui nessa casa a vida inteira, mas agora eu chego aqui, eu sinto uma paz, tem um negócio aqui. Por quê? Porque durante a semana a gente ficava falando a palavra. A Bíblia não diz que no Velho Testamento a lepra pegava até na parede das casas? É ou não é? Pois a palavra de Deus muito mais impregna onde você está. Fale a palavra, decida as coisas, não se cale, não se intimida, não permita que o espírito de intimidação domine você. Tem gente que é boca do capeta, mas o diabo não é sacerdote. Não importa se a sua mãe, se a sua tia, se alguém falou algo ruim: ei menina, você não vai dar nada na vida não. Ei menina, você é igual ao seu pai. Passou mesmo, Jesus é meu pai. Não se intimidar não é responder, não é bater boca com ninguém. Deixa a pessoa ir embora. Você não tem inimigo de carne e sangue, amém? Mas quando for embora, tranca a porta e fala: agora eu vou falar. Você falou na boca do meu patrão, agora vai me ouvir. Está escrito. Pá, pá, pá. O que Jesus fez? Bateu boca com o diabo? Se você é Deus, transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você prostrado me adorar, te darei os reinos. Só a Ele adorarás, só Ele é Deus. Jesus não conversa com o demônio, Ele fala a palavra. Você fala a palavra, porque você é sacerdote. O diabo não é sacerdote. Então preste atenção. A Bíblia diz que existe um espírito da profecia. Como ministros da graça, nós temos um espírito profético sobre nós. A palavra de Deus diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Isso significa que o espírito da profecia, preste atenção, o espírito da profecia, se a Bíblia está dizendo que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, isso significa que o espírito da profecia sempre coloca Jesus no centro. Olha para cá, profecia que não coloca Jesus no centro, na nova aliança, não é profecia de Deus. Se o profeta aparecer, ele canta lá machuri e anda lá, eis que te digo, prepara a sua mala, porque você vai morrer em 3 meses. Já vi muita gente sofrer. Na igreja do pastor Luiz veio, uma profeta levantou e falou na frente de todo mundo, e era daquelas profetas que mandava na igreja. Ela falava, o pastor calava. Mas nesse dia ela levantou
E ela falou: em 6 meses a sua mulher vai morrer. Arruma a casa. Só faltou falar: e eu vou casar com você. Aí sabe o que aconteceu? 6 meses de pânico. E aí, pastor? Não morreu. Aí chamaram ela na reunião: irmã, você profetizou e a irmã não morreu, o que foi? Ela falou: é porque eu orei e falei para Deus: se é para matar ela, mata eu também. Aí Deus falou: então não vou matar não, porque nem Deus queria ela lá no céu. Ah, Deus, os irmãos ficam tão assustados quando você encontra gente profetizando sem o espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Na nova aliança não existe profecia de maldição, porque o espírito da profecia na nova aliança é o testemunho de Jesus, que é a graça de Deus. Então, se alguém profetizar que você vai quebrar, miserável, pobre, vai casar, vai morrer, deixa o profeta embora. Ah, Senhor, não sabe o que está falando. Eu abençoo, perdoo, mas eu digo: eu vou viver, eu vou ser curado, abençoado, vou prosperar, porque esse é o espírito da profecia. Amém, irmãos? No Velho Testamento, os profetas profetizavam de acordo com a aliança do Velho Testamento. Qual era a aliança do Velho Testamento? Deuteronômio 28. Se vocês guardarem a minha lei e obedecer tudo que eu faço, então vai ser abençoado. Mas, se vocês não cumprirem as minhas leis, virão sobre ti todas essas maldições. A lista era grande, sim ou não? Por que Elias se levantou e profetizou que não ia chover? E a Bíblia diz que ele nem orou. Interessante que Tiago fala que ele orou para não chover, mas depois teve que orar muito para chover, né? Ele fala o contrário. Tiago fala que ele orou muito para não chover. Depois você pode ler na revista. Mas a Bíblia diz que para não chover, ele simplesmente orou, porque esse era o espírito daquela época. Por que ele simplesmente falou? Porque ele sabia que o povo era idólatra, estava adorando Baal, e a Bíblia já dizia que se eles adorassem Baal, seriam amaldiçoados. Então ele nem falou que segundo a palavra, segundo eu estou dizendo como profeta, não vai chover. Ele profetizou a maldição. Por quê? Olha para cá. Porque os profetas daquela época profetizavam segundo aquela aliança, e aquela aliança tinha bênção e maldição decorrentes da obediência. Então eles profetizavam baseado nela. Eles já sabiam que o povo desobedecia, por isso profetizavam coisas ruins. E a Bíblia fala que Elias era como João Batista. João Batista é o último profeta do Velho Testamento, mas é maior até do que Elias, que fez cair fogo do céu. Por quê? Porque João Batista, apesar de ter sido o último, ele anunciou Cristo. Mas a Bíblia fala que o menor no reino é maior do que João Batista. Porque hoje a aliança mudou. Eles profetizavam segundo a aliança do Velho Testamento, porque esse era o espírito daquela época, da profecia do Velho Testamento, condenação. Mas nós estamos na nova aliança. Na nova aliança é Eliseu. Depois de Elias veio Eliseu. A palavra Eliseu é da mesma raiz de Yeshua, Jesus. E Eliseu, com exceção de uma profecia igual a Jesus, todas as outras foram de graça. Foram profecias para abençoar, porque ele apontava para Cristo. Hoje nós não amaldiçoamos pessoas. Pastores que dizem quando você muda de igreja, já viu? Pastor, eu queria sua bênção, vou lá para a videira. Aí o pastor fala o quê? Vai em pé e volta arrastando. Essa profecia não vai cumprir, porque ela não tem fundamento de aliança. Tem irmãos que ficam com medo. Eu não estou mandando você vir para cá, não. Vem se Deus te mandar, que Ele é que é o Senhor, não é? Senão, se você vem por curiosidade, você não vai ser feliz aqui. Mas também, se Deus mandar vir e alguém te amaldiçoar, não precisa ficar com medo,
Porque a profecia da nova aliança tem o testemunho de Jesus. Se algum profeta se levanta e fala de morte, não falou da parte de Deus, porque na nova aliança não tem profecia mais de morte. Por que que não tem? Porque a profecia da nova aliança tem o Espírito de Jesus, e Jesus apagou o seu pecado. Por que que tinha maldição na velha aliança? Porque tinha pecado, não é? Mas agora, bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui pecado. Dos teus pecados passados, eu não me lembro mais. Os teus pecados não podem mais fazer separação sobre mim e você, porque eu não imputo mais pecado a você, porque já imputei a meu filho. E o Espírito de Jesus é o Espírito do perdão, é o Espírito da esperança, da vida, da saúde, da alegria, da vitória. Logo, a profecia da nova aliança é profecia de bênção. Pastor, mas ele não pode falar uma profecia do problema? Pode. Ele pode até dizer, olha para cá, preste atenção. O profeta da nova aliança, ele pode até falar de um problema, mas nunca sem deixar a solução. Irmão, Deus está me mostrando que você está envolvido, você está traindo sua mulher. E se você continuar nessa confusão, você vai acabar com sua vida. Mas, se você crê no Senhor, a graça de Deus te liberta dessa confusão, e o Senhor vai restaurar a sua família, e você vai ser abençoado, percebe? Ele mostrou o erro, mas para mostrar o rumo da vitória. Nunca para condenar, mas para tirar a pessoa da condenação. Quem está me entendendo? Nós profetizamos assim. Agora, preste atenção, existem dois tipos de profecias. Existe uma profecia que é causativa, e a outra que é não causativa. As pessoas sempre pensam em profecias como predição, e de fato elas podem ter esse elemento, não é? Agora, o tipo mais comum de profecia é aquela que Deus fala com você o que vai acontecer, e você simplesmente libera a palavra. É como alguém que diz, alguém da meteorologia, ele diz, vai chover. Essa profecia, se a gente pode chamar de profecia, olha para cá, estou encerrando. Ela é não causativa. O fato do engenheiro lá da meteorologia dizer que vai chover, vai produzir chuva? Não, ele só está dizendo que ele já viu antes pelos satélites. Então existe a profecia que é não causativa. Deus já falou que Jesus vai voltar. Eis que te digo, servo meu, Jesus voltará. E canta lá machuri. Vai acontecer? Vai, porque já está escrito, amém? Mas ele não está produzindo nada. Mas o que muitos irmãos não sabem é que existe uma profecia causativa, que causa, ela produz algo. Qual é a profecia que eu quero praticar com você hoje? É a que produz a vida. É a que eu falo. Por que eu sei que ela vai produzir? Porque eu falo de acordo com o que Deus já falou. Ninguém precisa me dizer, eis que te digo, tenho dias de alegria para você. Ele pode me dizer. Por que ele pode me dizer? Porque Deus já falou. Eis que te digo, servo meu, não estou zangado contigo, porque tenho pensamentos de paz a seu respeito, para te dar o fim que desejais. Eis que te digo, servo meu, e canta lá machuri, canta lá manais, meus ouvidos não estão tampados para que possa te ouvir, os meus braços não estão encolhidos para que possa salvar. Volte-se para mim, porque eu tenho prazer em te abençoar. Você é meu filho amado, eis que te digo, aleluia. Eis que abro porta diante de ti que ninguém poderá fechar. Eis que tudo que tu colocares as mãos prosperará. Por isso pise nas águas, porque eu vou abrir. Abra o seu coração, porque eu já estou trazendo a mulher da sua vida, aleluia. Porque não é bom que o homem esteja só. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia já disse. Só que eu posso dizer isso para produzir o efeito, para chamar a existência, porque está respaldada no espírito da profecia da nova aliança, que é o testemunho de Jesus, que é a graça, que é Deus dando tudo para quem não merece nada, mas está respaldado no que Deus disse. Se Deus falou, eu como rei e sacerdote tenho poder nas minhas palavras para falar o que Deus falou, e elas vão acontecer, porque a minha profecia é do Novo Testamento, baseada na nova aliança, que tem o testemunho de Jesus, que é a graça, e que quando alinhada em fé, porque falei o que Deus disse, vai acontecer. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos profetizar?
Preste atenção. Hoje, nós temos sobre nós o espírito da profecia de acordo com o Novo Testamento. Isso é maravilhoso. O profeta, preste atenção, o profeta do Velho Testamento traz os seus pecados à memória. Você pecou, a maldição vai te pegar. O profeta do Novo Testamento nos lembra a justiça de Cristo. Profetas do Velho Testamento lembram seu pecado. Profetas do Novo Testamento lembram você a justiça de Cristo. O profeta do Velho Testamento profetiza do Monte Sinai, a lei. O profeta do Novo Testamento profetiza do Monte Sião, o favor de Deus. O profeta do Velho Testamento declara que Deus não esquece o seu pecado e visita com maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas o profeta do Novo Testamento diz: dos teus pecados passados não me lembrarei mais. Uau, que coisa diferente. O profeta do Novo Testamento declara isso, porque os seus pecados já foram cravados lá na cruz. Se nós estamos na nova aliança, os profetas não podem mais falar de acordo com a velha aliança. Hoje nós falamos de vida e de perdão, não falamos mais de condenação e morte. A profecia do Novo Testamento, ela fala o que Deus falou. Fala o que Deus falou. Quero encerrar. A equipe de louvor já está aqui. Preste atenção. Eu creio que o irmão me perguntou: pastor, para onde nós estamos indo? Qual que é a profecia que está sobre nós como igreja? Está respondido, irmão. Não tem como ser outra profecia, porque hoje é a nova aliança. Toda profecia hoje que tem peso, que tem valor e que pode acontecer, são apenas as profecias cujas quais o testemunho é Jesus. Esse é o espírito do Novo Testamento. Eu só posso esperar coisas muito boas para os próximos 10 anos, na minha vida e na sua vida. Porque se eu estou esperando como igreja, é sobre você que nós estamos falando. Mas preste atenção. Você sabe que a Bíblia diz que antes de Jesus fazer as coisas, seus profetas na terra, eles tinham que falar. Todo crente é um profeta da nova aliança. Ele tem o espírito da profecia e coloca Jesus no centro. Um filho crente, ele pode falar a respeito do casamento de seus pais. Pais crentes têm o espírito da profecia, podem profetizar sobre os seus filhos que talvez estão desviados. Você pode falar, porque você tem o poder para abençoar na sua boca. E aí Ezequiel, olha o último versículo, coloca para mim Ezequiel 37:4. É esse? Não, então está errado. É 37, não é 27 não. Ezequiel EZ 37:4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto o profeta começou a falar, enquanto ele estava calado, era um monte de ossos secos, era um cemitério. Mas a Bíblia diz que quando o profeta começou a falar, os ossos começaram a se ligar, ligamentos, músculo, e de repente vida. Volte a alegria. Oh, profetiza, ó filho do homem, volte a alegria. Ressuscita, ressuscita sonhos, ressuscita casamentos, ressuscita alegria, ressuscita saúde, ressuscita fé, paz, perdão. Profetiza, filho do homem. A Bíblia diz que enquanto o profeta estava calado, nada aconteceu, mas quando ele começou a falar, aquilo que era só um osso seco voltou a ter vida. Hoje, na sua boca está a palavra de Deus. Você
profeta, rei e sacerdote. A sua palavra é para decidir demandas, é para abençoar, é para chamar à existência o que você crê. Crie, por isso falei e vi o respaldo de Deus. Eu gostaria que por um minuto você vai abrir sua boca agora e você vai começar a profetizar. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.